O auge de Israel sob o reinado de Salomão foi um tempo de esplendor. O templo em Jerusalém, as riquezas trazidas de terras distantes, a paz com os reinos vizinhos, tudo fazia daquele período o sonho de qualquer geração futura. Mas como acontece com quase todo império que brilha demais, rachaduras se escondiam por trás do ouro. E foi justamente ali, nos dias de maior glória, que as sementes de uma divisão profunda começaram a germinar. Salomão, com toda a sua sabedoria, cometeu erros fatais. Tomou mulheres estrangeiras, construiu altares para deuses pagãos e permitiu que o coração do povo se afastasse do Deus de seus pais. Os impostos se tornaram pesados, o trabalho forçado se espalhou, e enquanto Jerusalém prosperava, as tribos do norte se sentiam exploradas. A unidade que Davi havia conquistado com tanto esforço começava a se desfazer, silenciosamente, como uma casa construída sobre areia. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. O povo, já cansado, foi até ele com uma súplica simples: alivia o jugo que seu pai nos impôs, e seremos leais a ti. Era a chance perfeita para reconciliar o reino, curar feridas e fortalecer a aliança entre as tribos. Mas Roboão optou pela arrogância. Ignorou os conselhos dos anciãos e ouviu os jovens da corte, que lhe diziam: mostre força. Sejam duros com eles. E Roboão foi. Declarou que, se seu pai os havia castigado com açoites, ele o faria com escorpiões. Foi o estupim. As 10 tribos do norte se revoltaram. Em uma única frase, selaram a ruptura: que parte temos com Davi? As suas tendas, ó Israel. 1 Reis 12:16. A nação de Israel, unificada por décadas, foi dividida em 2 reinos: ao sul, Judá, com Jerusalém; ao norte, Israel, com suas próprias ambições. A nova capital do Reino do Norte, inicialmente estabelecida em Siquém, logo foi transferida para um ponto estratégico nas montanhas, uma colina comprada por um rei chamado Onri. Ali, ele construiu a cidade de Samaria. Não apenas um centro político e militar, mas uma declaração simbólica. Samaria nasceu para rivalizar com Jerusalém. Enquanto Jerusalém era o lugar do templo, da linhagem de Davi, da promessa messiânica, Samaria representava independência, ruptura, e mais tarde, rejeição. O novo rei do norte, Jeroboão, sabia que permitir que seu povo continuasse a peregrinar ao templo de Jerusalém colocaria seu trono em risco. E então, tomou uma decisão que marcaria para sempre a fé daquele povo. Criou 2 bezerros de ouro e os colocou em Betel e Dan. Disse ao povo: aqui estão os seus deuses, ó Israel, que os tiraram do Egito. 1 Reis 12:28. Um eco sombrio das palavras ditas por Arão no deserto séculos antes. Não se tratava de negar completamente o Deus de Israel. Era mais sutil e mais perigoso. Jeroboão tentou criar um culto alternativo, uma nova forma de adoração que mantivesse o povo longe de Jerusalém. Ele nomeou sacerdotes que não eram levitas, criou festas religiosas próprias e estabeleceu novos rituais. O resultado? Um sistema religioso que misturava tradição com conveniência política. Uma fé deformada pelo medo de perder o poder. A Bíblia é contundente sobre isso. Diz que todos os reis que sucederam Jeroboão seguiram nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, sem dele se afastar. O reino do norte mergulhou cada vez mais na idolatria, nos altares pagãos, nos postes sagrados de Azerá e nos cultos a Baal. Enquanto isso, a cidade de Samaria se consolidava como símbolo dessa nova identidade, religiosa, política e cultural, que se afastava cada vez mais da fidelidade original ao Deus de Israel. Ainda assim, Deus não os abandonou. Enviou profetas. Elias confrontou o rei Acabe no Monte Carmelo. Eliseu realizou sinais no meio de um povo confuso. Amós e Oséias chamaram o povo ao arrependimento, denunciando a injustiça social e a infidelidade espiritual. Mas os ouvidos estavam surdos. Os corações, endurecidos. O povo do norte adorava ainda usar o nome de Yahvé, mas seus rituais estavam corrompidos. Eles misturavam práticas cananeias com a lei de Moisés. O Deus verdadeiro se tornará apenas mais uma divindade entre muitas. A aliança havia sido quebrada. Esse capítulo da história não termina apenas com idolatria, termina em tragédia. A ruína do reino do norte estava selada. Mas o surgimento da cidade de Samaria e sua religião própria plantaram as sementes de um povo que, mesmo fragmentado e disperso, continuaria a existir.
Foi neste contexto de divisão, idolatria e resistência que nasceu a história dos samaritanos. Eles ainda não eram chamados assim, isso viria depois. Mas a identidade que os separaria dos judeus já começava a se formar. E, ironicamente, essa identidade não desapareceria com a destruição do Reino do Norte. Pelo contrário, quando o juízo finalmente chegou, e os exércitos da Síria marcharam contra Samaria, uma nova fase ainda mais controversa da história começou: o nascimento de um povo misturado, rejeitado por uns, ignorado por outros, mas que Jesus, séculos depois, viria resgatar com palavras de vida. Quando os portões de Samaria finalmente cederam diante do cerco assírio, não foi apenas uma cidade que caiu. Foi o colapso definitivo do Reino do Norte. Após décadas ignorando os clamores dos profetas, Israel agora via diante de si o preço da idolatria, da injustiça e da aliança rompida com Deus. A Assíria, com sua máquina de guerra implacável, não estava ali apenas para conquistar, estava ali para desmantelar. Em 722 a.C., sob o comando do rei Sargão II, os assírios entraram em Samaria e impuseram sua política conhecida e temida, deportação em massa. Os israelitas foram arrancados de suas terras, separados de suas famílias e forçados a caminhar por centenas de quilômetros, com grilhões nos pés e a dignidade em ruínas. A Bíblia registra em 2 Reis 17:6, no 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Não era uma simples remoção. Era uma estratégia calculada para destruir a identidade de um povo. Espalhados por regiões como Ala, Gozã e pelas cidades da Média, os israelitas se diluíram entre as nações. Os artesãos, os nobres, os sacerdotes, todos levados. Restaram os camponeses, os humildes, os considerados irrelevantes pelos invasores. E restaram as casas vazias, os campos abandonados, as cidades em silêncio. Mas um império não deixa terras improdutivas. Para os assírios, cada palmo de terra precisava render tributos. Então, em pouco tempo, caravanas começaram a chegar. Estrangeiros de todos os cantos do império, babilônios, cutitas, avitas, amatitas, sefarvitas. Povos de culturas, idiomas e deuses diferentes. Eles não vinham como conquistadores, vinham como colonos forçados, reassentados para ocupar o vazio que os israelitas deixaram. Imagine a cena. Famílias inteiras cruzando desertos com seus ídolos, trajes exóticos, costumes próprios. Chegam a vilarejos que um dia pertenceram a Israel, casas de pedra com vestígios de um Deus desconhecido, altares abandonados, rolos da lei esquecidos. Era uma terra carregada de memórias espirituais, mas agora entregue a mãos estranhas. No início, o caos reinava. Sistemas de irrigação quebrados, estradas danificadas, insegurança. E logo veio o medo. Segundo 2 Reis 17:25, quando começaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Por isso o Senhor enviou leões entre eles, que mataram alguns do povo. Na mentalidade da época, cada terra tinha seu próprio Deus. Se algo dava errado, uma seca, uma peste, ou, nesse caso, leões atacando, era porque o Deus local estava irritado. E como os estrangeiros não conheciam o Deus daquela terra, interpretaram os ataques como castigo divino. O rei da Assíria, informado sobre os leões, tomou uma medida pragmática. Ordenou que um dos sacerdotes israelitas deportados voltasse à terra para ensinar ao povo como agradar o Deus da terra. Assim, um sacerdote solitário, cujo nome nunca saberemos, voltou a Betel para ensinar os colonos a temer ao Senhor. Mas que tipo de fé esse homem trouxe? Ele havia sido formado num sacerdócio já corrompido por Jeroboão e seus bezerros de ouro. Sem templo, sem comunidade, sem os levitas, ele não trazia pureza doutrinária, trazia fragmentos, tradições misturadas, uma fé já deformada. O resultado foi previsível. A mistura. O povo passou a temer o Senhor, mas não abandonou seus deuses. Cada grupo mantinha seu culto. Os babilônios adoravam Sucote-Benote, os cutitas reverenciavam Nergal, os sefarvitas sacrificavam filhos a Adrameleque e Anameleque. Eles adicionaram o Deus de Israel ao panteão, não como o único verdadeiro, mas como mais um a ser apaziguado. Em 2 Reis 17:33 está escrito: temiam o Senhor, mas também serviam os seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde tinham sido trazidos. Nascia ali uma nova identidade.
Um povo misturado. Nem totalmente israelita, nem totalmente estrangeiro. Com práticas religiosas sincréticas, uma linhagem duvidosa e uma memória dividida entre Yahvé e os deuses pagãos. Esse povo ainda não era chamado de samaritano, mas já carregava as marcas do que se tornaria. Carregava a marca da rejeição. Enquanto isso, entre os poucos israelitas que ficaram, o sentimento era ambíguo. Por um lado, precisavam dos novos colonos para sobreviver. Por outro, viam estrangeiros habitando lugares sagrados, Siquém, Betel, Dotã, locais onde Deus havia falado com seus antepassados. A convivência forçada gerou alianças, convivência e, com o tempo, casamentos. Filhos nasciam com sangue misturado. Crianças aprendiam hebraico com os avós israelitas e aramaico com os vizinhos babilônicos. Cresciam ouvindo histórias de Abraão, ao mesmo tempo, lendas de outros deuses. A fé se transformava. Uma religião moldada pelo medo dos leões, pelas ruínas do que um dia foi Israel, e pela ausência de sacerdotes legítimos. Os altares eram reconstruídos, mas não com a santidade de Moisés, e sim com a confusão das nações. Surgia a religião samaritana. Para os judeus do sul, que mais tarde voltariam do exílio na Babilônia, esse povo seria visto com desprezo. Um povo de sangue impuro, que havia abandonado a lei, que havia se prostrado diante de ídolos e se apropriado da fé dos pais de Israel. Para eles, os samaritanos eram uma distorção da verdade. Uma lembrança viva da rebelião das tribos do norte. Mas para os próprios samaritanos, o sentimento era outro. Eles se viam como herdeiros legítimos de Jacó, como guardiões de uma tradição esquecida. E, nos séculos seguintes, essa convicção se fortaleceria. Eles construiriam seu próprio templo. Reivindicariam o Monte Gerizim como o local escolhido por Deus. E, acima de tudo, resistiriam. O povo samaritano foi forjado no meio das ruínas, entre os restos de uma fé perdida e os escombros de um reino desfeito. Sua origem não foi gloriosa, mas resistente. Não nasceu da pureza, mas da sobrevivência. E o mundo jamais os olharia da mesma forma novamente. Os anos se passaram. A Assíria caiu, Babilônia ascendeu e também caiu. Agora, era a Pérsia quem reinava sobre os antigos impérios. E com ela, uma promessa inesperada floresceu. O povo de Judá, exilado por décadas, recebeu autorização do rei Ciro para retornar à sua terra. Um novo começo. Um renascimento espiritual. A reconstrução do templo em Jerusalém. Mas ao voltar para casa, os judeus encontraram algo que não esperavam. A terra não estava vazia. Entre os que haviam permanecido, os pobres e esquecidos durante o exílio, havia também um povo com um sistema religioso próprio, nascido da mistura entre os antigos israelitas e os colonos estrangeiros trazidos pela Assíria. Esse povo já se organizava, já praticava uma fé própria. E agora, desejava participar da reconstrução. Esses eram os samaritanos. Quando as obras do templo começaram sob liderança de Zorobabel, os samaritanos se aproximaram com uma proposta de união. Disseram: queremos construir com vocês, pois, como vocês, buscamos o vosso Deus e temos sacrificado a ele desde os dias de Esaradol, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Esdras 4:2, era uma tentativa de reconciliação. Uma declaração de fé comum. Mas também uma prova de que eles não se viam como estrangeiros, e sim como herdeiros legítimos da fé israelita. A resposta de Zorobabel, no entanto, foi direta e cortante: vocês não têm parte conosco na edificação do templo do nosso Deus. Nós sozinhos o edificaremos ao Senhor, o Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Esdras 4:3, não foi apenas uma recusa. Foi um corte. Uma declaração pública de exclusão espiritual. Para os judeus, os samaritanos não eram puros. Tinham misturado sangue, religião e tradição. Não podiam tocar no que era sagrado. E, a partir dali, o abismo que já era cultural e teológico se tornou institucional e irreversível. A reação dos samaritanos foi imediata e hostil. Sentindo-se rejeitados, começaram a sabotar a obra. Contrataram pessoas para desencorajar os trabalhadores, enviaram cartas ao rei da Pérsia, acusando os judeus de rebelião. O texto bíblico em Esdras 4 relata que fizeram de tudo para aterrorizar o povo de Judá e impedir a construção. O que começou como um gesto de aproximação tornou-se uma disputa feroz por legitimidade religiosa e política.
Décadas depois, quando Neemias voltou a Jerusalém com a missão de reconstruir os muros da cidade, enfrentou uma oposição ainda mais agressiva. Um homem chamado Sambalate, o Horonita, um nome que os estudiosos associam a um líder samaritano, tornou-se o principal inimigo do projeto. Ridicularizou os judeus, ameaçou ataques, conspirou contra Neemias. E em público zombou: o que esses judeus frágeis estão fazendo? Vão restaurar isso em um dia? Vão oferecer sacrifícios de novo? Vão reviver pedras queimadas de montes de entulho? Neemias 4:2, o desprezo era claro. Mas havia algo mais profundo por trás das palavras, uma batalha pela identidade de Israel. Quem eram os verdadeiros filhos da promessa? Quem tinha o direito de oferecer sacrifícios? Quem carregava a herança de Abraão? Diante da rejeição e da humilhação, os samaritanos tomaram uma decisão histórica. Se os judeus não os aceitavam em Jerusalém, eles criariam seu próprio centro sagrado. E foi assim que, por volta do ano 432 a.C., construíram um templo no Monte Gerizim, perto de Siquém. Não foi uma escolha aleatória. O Monte Gerizim já era um local carregado de simbolismo. Foi ali que Josué havia conduzido a cerimônia da bênção, conforme ordenado por Moisés, Deuteronômio 11:29. Os samaritanos passaram a ensinar que ali, e não em Jerusalém, fora o local original escolhido por Deus para a adoração. E em sua versão do Pentateuco, o único conjunto de livros que reconheciam como escritura sagrada, eles alteraram o texto de Deuteronômio 27:4 para indicar o Monte Gerizim como lugar onde o altar deveria ser erguido, em vez do Monte Ebal. Era mais do que construção. Era uma declaração teológica. Para os samaritanos, Jerusalém era uma criação tardia, um desvio. O verdadeiro lugar da presença divina sempre havia sido Gerizim. E com isso, 2 templos passaram a existir. 2 linhagens sacerdotais. 2 versões da verdade. E uma rivalidade que duraria séculos. Mas havia mais: as diferenças não estavam apenas no templo. Os samaritanos rejeitavam todos os livros proféticos e históricos posteriores a Moisés. Para eles, apenas os 5 livros da Torá eram inspirados. Nenhuma profecia depois de Moisés era legítima. Eles não aceitavam o trono de Davi, nem as promessas messiânicas vindas da linhagem real de Judá. E isso só agravava o conflito com os judeus, que viam no Messias o descendente legítimo do rei Davi, estabelecido em Jerusalém. Aos olhos dos judeus, os samaritanos eram hereges. Um povo de fé corrompida, descendentes de estrangeiros, usurpadores de tradições que não lhes pertenciam. Aos olhos dos samaritanos, os judeus haviam traído a pureza da lei ao adotarem influências babilônicas durante o exílio. Ambos os lados se viam como o verdadeiro Israel. E ambos consideravam o outro uma distorção do plano divino. O templo em Gerizim funcionou por séculos, até ser destruído no século II a.C., por João Hircano, um líder judeu da dinastia dos Asmoneus. Mas o símbolo, o monte, a memória, tudo permaneceu. Os samaritanos continuaram a adorar no local onde o templo existira. E em seu coração, a convicção de que eles eram os legítimos guardiões da fé de Moisés. A fratura entre judeus e samaritanos agora era total. Não apenas geográfica ou política, mas espiritual. 2 povos. 2 templos. 2 caminhos paralelos e irreconciliáveis, que, séculos depois, se encontrariam de novo, não com espadas ou acusações, mas com um pedido inusitado à beira de um poço: dá-me de beber. Séculos haviam se passado desde que o templo de Gerizim foi erguido, e desde então, a rejeição mútua entre judeus e samaritanos só aumentou. Não eram apenas diferenças teológicas, era desprezo enraizado. Para um judeu piedoso do tempo de Jesus, o samaritano era impuro, indigno e perigoso. Tocá-lo era contaminação. Comer com ele, uma traição à lei. E compartilhar da mesma fé? Inconcebível. Não à toa, quando um judeu viajava do norte da Galileia até Jerusalém, preferia o caminho mais longo pelo Vale do Jordão, contornando o território de Samaria. Era melhor caminhar dias a mais do que passar pelo solo que julgavam profanado. O ódio era tanto que chamar alguém de samaritano era equivalente a uma ofensa grave. Em João 8:48, os opositores de Jesus dizem: não estamos certos em dizer que és samaritano e tens demônio. Para eles, os 2 termos caminhavam lado a lado, samaritano e possuído. Era esse o clima.
Uma divisão fria e intransponível. Uma ferida antiga, aberta desde a queda do Reino do Norte, que nem o tempo nem os impérios foram capazes de curar. E então, aparece Jesus. Filho de judeus. Nascido em Belém, criado em Nazaré da Galileia. Um rabino, um mestre, um observador da lei. Alguém que, por todas as aparências, deveria ter seguido a mesma trilha de preconceito dos seus conterrâneos. Mas com ele, tudo seria diferente. João 4 narra um dos encontros mais escandalosos do ministério de Jesus. Em uma jornada da Judeia para a Galileia, ele decide algo que muitos evitariam: passar por Samaria. E não apenas passa, ele para. Em pleno meio-dia, senta-se à beira de um poço, exausto da viagem. Seus discípulos seguem a cidade em busca de comida. E então, ela chega. Uma mulher samaritana. Sozinha, carregando um cântaro. Em um horário incomum. Provavelmente, uma rejeitada entre os seus, e duplamente rejeitada aos olhos de qualquer judeu. Mulher, samaritana e com uma história manchada por relacionamentos rompidos. 3 camadas de marginalidade. E é a ela que Jesus dirige a palavra: dá-me de beber. O mundo para naquele instante. A mulher, surpresa, responde: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o próprio evangelista explica: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas Jesus não recua. Ele quebra o protocolo. Desafia as regras. Ele fala com ela sobre água viva, sobre adoração verdadeira, sobre um novo tempo em que o culto ao Pai não estaria limitado a montes ou templos, mas aconteceria em espírito e em verdade. E, num dos momentos mais impressionantes do Evangelho, ele se revela a ela de forma direta: eu o sou, eu que falo contigo. Ela deixa o cântaro. Corre para a cidade. E muitos samaritanos creram em ele por causa do testemunho daquela mulher. Jesus permanece ali por 2 dias, algo impensável para um judeu. Come com eles. Fala com eles. Dorme entre eles. E no final, os samaritanos dizem: agora cremos não apenas por causa do que disseste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Note, Salvador do mundo, não apenas de Israel. Não apenas dos judeus. Os samaritanos, tão rejeitados, são os primeiros a declarar essa verdade com tamanha clareza. E Jesus não parou por aí. Em Lucas 10, ele conta uma parábola que virou sinônimo de bondade, a do bom samaritano. Um homem judeu é espancado e deixado à beira da estrada. Passa um sacerdote. Passa um levita. Nenhum para. Mas então vem um samaritano. Sim, um samaritano. O que todos esperavam que fosse o vilão da história. E ele é quem socorre, trata as feridas, paga a hospedagem e cuida daquele desconhecido. Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem ferido? E o intérprete da lei, engolindo a resposta, admite: o que usou de misericórdia para com ele. Naquela parábola, Jesus destrói a imagem preconceituosa do samaritano. Faz dele o herói. Não um símbolo de heresia, mas de compaixão. Não o rejeitado, mas o exemplo a ser seguido. Ainda em Lucas 17, 10 leprosos clamam por cura. Jesus os manda apresentar-se aos sacerdotes. No caminho, são curados. Mas apenas um volta para agradecer. E Jesus pergunta: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para dar glória a Deus? E quem era o homem? Um samaritano. A narrativa do Evangelho é clara. Os samaritanos, aqueles que carregavam o peso do desprezo, da rejeição e da dúvida teológica, foram justamente os que mais acolheram a mensagem de Jesus. Não foram os sacerdotes. Não foram os mestres da lei. Foram os impuros. Os que estavam à margem. Os que tinham tudo para serem esquecidos. Jesus não apenas rompeu barreiras. Ele as expôs. Mostrou como a religião, quando deformada pelo orgulho e pela tradição cega, pode se tornar um muro em vez de uma ponte. E foi ao tocar os samaritanos, com palavras, com presença, com amor, que ele revelou ao mundo que a graça de Deus não reconhece as fronteiras desenhadas pelos homens. Com cada gesto, ele dizia: vocês os rejeitaram. Eu os recebo. E foi assim que, em um poço esquecido em Samaria, o céu desceu à terra. E a história começou a ser reescrita. A ressurreição de Jesus havia transformado tudo.
O túmulo vazio não era apenas um milagre, era o sinal de um novo começo. E antes de subir aos céus, o próprio Cristo deixou uma ordem clara a seus discípulos: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1h08, Samaria. Na boca de qualquer outro mestre, aquele nome causaria repulsa. Mas na boca de Jesus, ele carregava missão, redenção, reconciliação. Durante os primeiros dias da igreja, os seguidores de Jesus ainda estavam fortemente ligados a Jerusalém. O movimento era, até então, essencialmente judeu. Mesmo com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, a mensagem era pregada entre os filhos de Abraão. A nova fé ainda habitava velhos muros. Mas então veio a perseguição. Após o martírio de Estevão, os cristãos começaram a ser duramente perseguidos em Jerusalém. E como folhas espalhadas ao vento, eles se dispersaram. Foram levados para as regiões vizinhas, e entre elas, Samaria. O que parecia ser uma tragédia se transformou no catalisador do plano de Deus. Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos, foi um dos primeiros a atravessar a fronteira da segregação. Ele desceu até uma cidade de Samaria, e ali, ousou fazer o impensável, pregou o Cristo aos samaritanos. Atos 8h05, a resposta foi imediata. Surpreendente. Poderosa. Multidões o ouviam com atenção. Demônios eram expulsos. Enfermos eram curados. O texto diz que havia grande alegria naquela cidade. Atos 8h08, grande alegria, em Samaria. O local que havia sido símbolo de divisão por séculos, agora era solo fértil para o Evangelho. O povo que havia sido desprezado por tantas gerações, agora se tornava parte viva da nova comunidade de fé. A notícia chegou aos apóstolos em Jerusalém. E eles não enviaram qualquer um, enviaram Pedro e João, 2 dos líderes mais proeminentes da igreja. Eles foram até Samaria para ver com os próprios olhos o que Deus estava fazendo ali. E, ao encontrarem os novos convertidos, oraram por eles, impuseram as mãos, e o Espírito Santo veio sobre os samaritanos. Sim, o mesmo Espírito que havia descido sobre os discípulos em Jerusalém agora tocava samaritanos. Não havia mais diferença. Não havia mais separação. O mesmo fogo que havia consumido o altar judeu agora ardia também em corações samaritanos. Aquele momento carregava um peso histórico e teológico gigantesco. Pedro, o mesmo que um dia teria evitado pisar em território samaritano, agora impunha as mãos sobre seus irmãos em Cristo. João, o mesmo que anos antes queria pedir fogo do céu sobre uma aldeia samaritana, Lucas 9h54, agora havia aquele mesmo céu derramar graça sobre eles. A reconciliação não era mais uma ideia distante. Estava acontecendo, ali, entre mãos, olhos e orações. Um povo antes esquecido, marginalizado e taxado como impuro agora se tornava a pedra viva na edificação do novo templo, o corpo de Cristo. Até mesmo um feiticeiro famoso, Simão, creu e foi batizado. A mensagem era irresistível. A verdade havia atravessado gerações de rejeição e finalmente alcançado corações sedentos. E não parou por aí. Mais tarde, ao voltarem para Jerusalém, Pedro e João pregaram o evangelho em muitas aldeias samaritanas, Atos 8h25. O que antes era terra proibida, agora se tornava campo missionário. O que antes era barreira, agora era ponte. A mensagem da cruz havia feito o que nem séculos de história conseguiram: unir judeus e samaritanos debaixo de um mesmo Senhor. Anos depois, durante a primeira grande reunião da igreja, o Concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé viajaram por toda a região compartilhando os feitos de Deus entre os gentios. E ao passarem por Samaria, foram recebidos com alegria. Eles viajaram por toda a região da Fenícia e de Samaria, contando como os gentios haviam se convertido. E isso alegrou muito a todos os irmãos. Atos 15h03, sim, agora eram chamados de irmãos. Não era mais uma questão de sangue, nem de tradição. O que os unia era maior do que o que os separava. Cristo havia quebrado o muro da separação. E como Paulo escreveria mais tarde, em Cristo Jesus, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3h28, o povo samaritano, que durante séculos foi visto como impuro, indigno e traidor da fé de Israel,
agora eram testemunho vivo do poder reconciliador do Evangelho. Eles, que foram desprezados até pelos próprios irmãos, tornaram-se modelo de fé, humildade e redenção. A mesma terra que foi palco de idolatria e sincretismo, agora se tornava solo sagrado de comunhão. A mesma cidade que um dia construiu um templo rival, agora erguia altares invisíveis nos corações. O mesmo povo que tinha sido chamado de inimigo, agora era chamado de irmão. A história dos samaritanos nos lembra que Deus não se esquece de nenhum povo, nem mesmo daqueles que foram rejeitados pelos homens. Onde o mundo viu mistura, confusão e impureza, Cristo enxergou fé, compaixão e valor. Ele atravessou fronteiras, rompeu tradições e estendeu a mão a quem todos evitavam. Talvez você já tenha se sentido assim, fora do lugar. Ignorado. Rejeitado. Mas hoje, essa história te mostra que o céu se importa com os desprezados da terra. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, isso mostra que estamos no caminho certo. Comente aqui embaixo, o que mais te impactou nessa jornada? E compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que não está esquecido por Deus. Ah, e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma nova história da Bíblia que pode transformar a sua fé. Porque às vezes, é do lugar mais improvável, que Deus levanta os exemplos mais poderosos.